Eu tava lembrando de algo bem legal, uma brincadeira na década de 90. Eu não sei se na tua cidade era assim também. Lembra daqueles lugares em que você podia alugar videogame para passar 1, 2, 3 horas jogando? Vários estabelecimentos, várias casas, né? Que abriam suas garagens, salas aí a pessoa colocava lá vários videogames, Super Nintendo, Atari, Mega Drive, Mega System, né? Aí depois 64, lá na frente já. Mas na mesma época, pelo menos aqui na cidade, eu vou aproveitar que o trânsito está devagarzinho aqui, contar essa história. A gente também podia alugar mobiletes. Olha só, década de 90 aí, eu pré-adolescente, depois adolescente, a gente podia encontrar vários estabelecimentos, vários locais aqui na cidade que alugavam mobiletes, várias mobiletes. Era só deixar a identidade lá, pagar o valor referente ao tempo que você queria rodar com a mobilete e você ia se divertir. E aqui, galera, a gente tinha um grupo, né? Como não existia celular, não existia internet, não existia nada além de televisão, a galera tava sempre na rua aí, tá? A molecada, os grupos de amigos eram muito unidos, né? Jogando futebol, brincadeiras aí como tacobol, barra bandeira, manja, né? Então a gente tava sempre junto. E também nessa brincadeira de andar de mobilete juntos. Aí a gente, obviamente, dependíamos dos pais, né? Dos nossos pais, e nem sempre tinham dinheiro ali, né? Aí o que a gente fazia? Ah, vamos capinar quintal, vamos recolher lixo, vamos fazer o que for ali. Aí a galera se juntava, o grupo de amigos ali se juntava, para que ninguém ficasse de fora da brincadeira no fim de semana, né? Para andar de mobilete, que era a sensação, era uma novidade. Quando chegou, era uma coisa que todo mundo queria, tinha fila de espera para alugar as mobiletes, né? Colocava o nome, o dono colocava o nome num caderninho e a gente ficava lá esperando, né? Até vagar, digamos assim, né? Outras pessoas estavam usando, iam lá, deixavam as mobiletes e a gente ia pegando. E era uma diversão, era uma coisa que todo mundo queria, assim. Na década de 90, o próprio CTB, assim, a legislação de trânsito, vou colocar assim, era muito frágil, né? O próprio uso obrigatório de capacete, ele só passou a ser obrigatório em 1997. Então naquela época a gente não tinha muita informação, muita consciência, então a gente andava sem capacete, estava de mobilete por aí. O que importava era a diversão, né? Naquela época, aquela meninada. Eu era muito novo e a gente andava de mobilete por aí. E era algo muito bacana. A gente chegava lá e alugava, pagava 10, 15 reais, né? E depois, quando chegava lá para entregar, já tinha gente esperando, a gente dava um jeitinho, tem como estender essa hora, e dava um pouquinho mais de dinheiro lá, estendia, a outra pessoa que estava esperando ficava chateada, enfim, era um caos. E eu lembro de uma vez, galera, que a gente pegou e um colega nosso, não fui eu, tá? De verdade, um colega nosso, a gente estava todo mundo junto e ele inventou de passar em terreno acidentado, era só barro, né? Como ele vinha, aqueles vídeos que passavam na TV, né? Aquelas imagens de motocross e tal, ele falou, não, vou fazer também, sem capacete, sem equipamento de segurança, sem nada. Aí a gente estava todo mundo junto e ele insistindo que ia fazer aquilo, insistindo que ia fazer isso. Aí ele foi para um lugar e a gente foi do lado, mas assistindo. Ele foi para um lugar que tinha barranco, tinha terreno acidentado, barro, sobe e desce, e ele foi com a mobilete e a gente lá devagarinho acompanhando. Aí a gente ficou na área de pista, de asfalto, e ele foi pro terreno. Galera, a gente assistiu ao longe ele subindo um barranquinho. Ele foi descer esse barranquinho, só que quando ele desceu em velocidade, assim, imprudência total. Desceu em velocidade e quando ele chegou lá embaixo, acho que ele perdeu ali o controle. Foi como se o guidão chimasse, né? Para as motos de maior cilindrada aí, que você escuta essa palavra chimar, né? Quando o guidão fica trepidando sem controle. Foi o que aconteceu com ele, perdeu o controle, desceu em velocidade, acelerando, achando que era ali um piloto de motocross com uma mobilete. Ele se acabou no barro, ficou
todo... não foi cinza, era um barro vermelho assim que tava, cara. Barro vermelho, tudo bem. Aí ele se arranhou todo, ficou todo sujo. Mas o pior, a mobilete era alugada. Só que assim, cada mobilete ia no nome de cada condutor, né? De cada pessoa que alugava, porque cada mobilete era uma identidade. Você chegava lá, era você alugando. Aí a gente ia agora, a mobilete toda cinza, vermelha, com o barro. E pior, com os arranhões, né? Aí aquele desespero todo, vai ter que pagar, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. E ele mesmo, né, desesperado, teve a ideia lá de voltar para a rua em que a gente morava, porque a gente foi alugar em um bairro vizinho. A gente voltou lá para a rua que morava e todo mundo foi lavar a moto que eles... A mobilete, perdão, eu vi a moto aqui do lado e falei moto. Foi lavar a mobilete e passou um óleo, né, nela, nas partes pretas, para poder disfarçar os arranhões. Cara, foi uma coisa assim que não foi legal, mas pensa numa galera que estava temerosa, estava com medo, né? Nunca tinha acontecido aquilo, só que ele que caiu, a responsabilidade de fato era dele, porque a moto estava alugada com a identidade dele. E isso acabou todinho. Os arranhões, lavou a moto, enxugou a moto, aí andou com ela algum tempo para poder secar, né? Só que, para sorte dele, quando ele foi entregar, fomos todos nós lá. Aí, não que tenhamos sido cúmplices assim, né? Porque de fato fomos. Mas isso aí, eu não sei se eu tinha uns 13 anos, 14 anos, já adolescente. Aí, nós éramos, eu acho que uns 5 ou 6, e deixamos as mobiletes uma do lado da outra assim, e a dele ficou no meio já para disfarçar, porque o proprietário lá, quem cuidava das mobiletes para poder alugar, não costumava olhar muito bem não quando as pessoas iam entregar. Ficava lá numa mesinha lá com um caderninho, com uma caneta e anotando, né? A mobilete que entrava, que saía, elas tinham números, cada mobilete tinha um número. Isso era comum nos vários bairros que faziam esse tipo de aluguel. Aí deixamos lá no meio, e outra pessoa que foi pegar depois, com certeza deve ter visto lá que ela não estava na sua plenitude, digamos assim. Mas foi uma história aí, assim, engraçada e tensa ao mesmo tempo, porque o nosso colega lá, ele quis ser piloto de motocross em uma mobilete, ninguém sabia o que estava fazendo, ninguém sabia mesmo, era só uma diversão ali, e acabou que ele buscou um acidente, ele buscou uma queda, se ralou todo. Quando a gente foi entregar, ele estava muito, mas muito assim, sabe? Ai meu Deus, e agora? Se meu pai descobre, se minha mãe descobre, eles vão me bater. Tudo naquela época era me bater, meu pai vai me bater. E era uma preocupação absurda dele, a gente, não, calma, vai dar tudo certo e tal. Aí eu sempre fui muito certinho, e todo mundo vê isso comigo assim, que era meio chato. Eu falo, não, vamos falar o que aconteceu. É melhor falar, né, expor tudo que aconteceu, e depois a gente vê o que vai acontecer, né, de consequência, de ressarcimento. Aí acabou que não, eu fui voto vencido, a maioria falou, não, vamos pegar e entregar lá de modo que ninguém perceba. E foi desse jeito, foi entregue e ninguém percebeu nada. E também nós nunca mais voltamos lá para alugar as mobiletes daquele ponto, daqueles estabelecimentos. Aí quando queríamos mobilete, íamos alugar em outro lugar, porque já estávamos, digamos assim, marcados. Se o proprietário desconfiou, né, já estávamos marcados ali. Então a gente não ia mais lá, mas nunca foi procurado. E também não tinha nem como saber, só deixava a identidade, mas naquela época só existia telefone fixo, e a maioria dos colegas não tinham telefone fixo em casa. O telefone fixo era muito, mas muito caro. Você deve lembrar aí do que eu estou falando, o telefone tinha ações nele, né? O telefone fixo era muito caro, não era qualquer pessoa que tinha. Então não tinha contato, era só a identidade que deixava lá. Ia fazer o quê?
né, se identificasse lá, a moto 04, ela tá apresentando aqui arranhões, né, sinais de queda, e o último que alugou foi fulano de tal com a identidade tal. Não tinha endereço, não tinha nada, deixava a identidade, pegava os dados lá e era só isso. Aí eu te pergunto, aí na tua cidade também teve essa modinha? Foi uma moda que pegou aqui na época, era uma novidade, todo mundo queria, a gente ficava aí ansioso para chegar o fim de semana e alugar esses mobiletes, que era uma diversão, todo mundo andando em grupo, aquela coisa lá, todo mundo achando, passava aqueles vídeos na sessão da tarde dos filmes americanos, né, que todo mundo andava de moto em grupo, e era uma diversão total, e a gente queria... Não tem como, né? Você acabava sendo influenciado pelo que passava na TV, porque era a única fonte de informação que a gente tinha. Era a TV e rádio. Então a gente via aquilo ali, querendo dar todo mundo em grupo, né? Era algo assim, todo mundo se achando. Mas a queda que ele pegou, assim, ficou marcada, e até hoje, quando a gente vê esse personagem aí, a gente ri, brinca, relembra que realmente ele acabou causando um dano por pura imprudência, pura irresponsabilidade, só com o instinto corajoso que ele quis ter lá, colocar a mobilete, ao invés do asfalto, colocar a mobilete no terreno de barro, areia, e acabou que resultou nisso daí. Quando ele foi descer um barranco, perdeu o controle e se acabou no chão, no barro. Sorte que era o barro, né? Se ele tivesse no asfalto como estava antes, ele tinha tido aí queimaduras de asfalto piores, né, do que no barro. Mas enfim, na tua cidade também tinha essa brincadeira? Também tinha os locais para alugar mobilete? Me conta aí nos comentários o que você achou dessa história. Se enquanto a gente tinha somente os videogames para alugar, né, garagens que tinha lá, os videogames, a gente tava numa vibe. Depois que surgiram as mobiletes para alugar aqui, aí os donos dos estabelecimentos que alugavam videogame tiveram prejuízo, porque a gente só queria ir agora para alugar mobilete. E era muito engraçado, era uma diversão muito bacana realmente, mas não tinha orientação naquela época, não tinha uma consciência maior sobre os perigos que aquilo representava. Mas é assim, era uma diversão muito bacana e a gente gostava de fato. Se você gostou dessa história aí, me conta também se você já teve uma história parecida aí nos comentários. Fique com Deus, receba o meu abraço e até mais em mais um vídeo do canal Suave na Pista, compartilhando conhecimento, e hoje um caos, uma história aí para você refletir junto comigo. Até mais, fui!